menino antes. Tá, joia. Pessoal, bom dia, né, a todos. Não sei quantas pessoas tem online, tem pouquinho, né, mas e para controle também é bom que a gente mantenha o microfone fechado, né, para não dar eco, coisa do tipo, durante a palestra. Mas eu queria agradecer aqui a presença da professora Zuí e do professor Joel. A professora Zuí, ela é uma figura muito importante dentro da ABI, não sei se vocês sabem, mas a professora Zuí foi a primeira coordenadora da engenharia química, né? Trabalhou intensamente no processo de criação, desenvolvimento de todo o projeto ABI mesmo, né? E agora ela é a diretora que fala, né, Zuí? Isso. Isso, ela é a diretora pro tempore da Escola de Engenharia, né? E ela trabalha muito ativamente com questão de meio ambiente, né? Sempre foi a responsável, sempre ajudou a gente muito nessa disciplina, né? E continua ajudando, né? Então agora ela vai passar a falar a respeito de meio ambiente, da importância disso para o engenheiro, né? E depois dela, né, a gente vai ter um tempinho de perguntas, depois a gente passa para o professor Joel, que vai dar uma palestra a respeito de empreendedorismo, falar um pouco da vivência que ele tem nessa área, né, de tudo que ele conhece. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Passo a palavra para vocês, Zui. Obrigada, Jefferson. Bom, pessoal, então, né, recomeçando, como o professor Jefferson falou, hoje o meio ambiente, né, está muito em voga, uma coisa muito visada, as empresas hoje estão correndo atrás, né, da sustentabilidade. Hoje o termo sustentabilidade, né, que se vocês olharem, tá em moda, e por um bom motivo. E a UFLA já tem alguns bons anos que ela é sinônimo de sustentabilidade, uma das universidades mais sustentáveis da América do Sul, né, do Brasil ela é segunda também, da América do Sul. Então, nós vamos falar um pouquinho do que foi feito, um trabalho que começou em 2009, 2008, 2009, e que levou, né, uma série de ações que levou a UFLA a ser hoje, né, referência em termos de sustentabilidade. Todas as ações que foram, né, que eu vou falar aqui, que foram realizadas durante o plano ambiental, ela foi feita com a participação de todos, né, os atores, seja alunos, professores, alunos de graduação, de pós-graduação. Bom, então, o que nós vamos falar é sobre o plano ambiental, né, que nós chamamos na época de eco-universidade. É o plano ambiental para uma universidade socioambientalmente correta. Só para a gente situar, vocês que são novos aqui na UFLA, né, a UFLA, ela foi criada, né, fundada em 1908 como Escola Agrícola de Lavras. 30 anos depois, o número entre parênteses, gente, era na época o número de discentes, para vocês terem uma ideia, né? Ela virou a Escola Superior de Agricultura de Lavras, a ESAL. Em 63, ela foi federalizada, e no final da década de 60, né, no início da década de 70, ela mudou-se para o campus que a gente ocupa hoje. Então, até nessa época aqui, ela ficava no campus histórico. Em 94, ela se tornou universidade, né, virou UFLA, então transformou de ESAL para UFLA, e aqui a gente já tinha aqui algum número de pós-graduação. Em 2007, a UFLA ela entrou, né, com todas as universidades do Brasil, no programa Reúne, onde teve ampliação do número de cursos, número de vagas também. Em 2013, passou por uma outra expansão, que foi denominada pela administração de expansão orgânica, e que aqui nessa época é que foi criado o curso de vocês, né, o curso da BI e outros, como da medicina e outros. Para vocês terem uma ideia, né, antes de 2008, a UFLA só tinha Avenida Central. Então, como a UFLA ia crescer, se fez o planejamento desse crescimento, abrindo novas avenidas, né? Aqui ainda está assim até o nosso prédio, né, da BI, como que ela ia, né, crescer. Hoje, nós temos, né, a comunidade universitária gira quase em torno de 16 mil pessoas, ou seja, uma cidade, né, de pequeno porte,
Nós temos aí hoje 30 cursos de graduação, mais de 57 cursos de pós-graduação. Nós estamos em rankings aí bem acima, né, concorrendo em rankings mundiais com uma boa pontuação. E daí, então, como a UFLA ia crescer, precisava fazer esse plano estrutural para, né, suportar o crescimento dela, junto com o plano estrutural veio o plano ambiental. O objetivo era agregar algumas ações isoladas que já haviam sido feitas por alguns professores do Departamento de Ciências Florestais. Na época, eu pertencia ao Departamento de Química, e juntamente com a professora Delira, a gente desenvolvia um trabalho de tratamento de resíduos químicos dentro do departamento. Do professor Joaquim, do DFI, também tinham algumas ações na área de energia. Então, para agregar essas ações, né, resolver os problemas que tinham e prevenir contra os futuros, né, a gente fez esse plano ambiental. Então, como que era a situação da UFLA antes do plano ambiental? Por que se pensou-se em fazer? Primeiro, a parte de disposição de reagentes, né? Era feita de maneira inadequada, tinha esse depósito que era um buraco concretado, onde se colocava, né, os resíduos químicos aqui, e uma vez que completou, né, a lotação, foram colocadas ao redor, então, de maneira inadequada. Ou então eram jogados na pia, e também não é o descarte certo, né? E os frascos de vidros, eles faziam paredes externas de alguns departamentos, principalmente o departamento de Química antigo, que é onde é hoje o DCH, o Departamento de Ciências dos Solos, que a gente tinha externamente quase que uma parede de frascos usados. A purificação de água, nós tínhamos um desperdício muito grande, esses destiladores, e eram antigos. Quando eu fiz a medição dessa água que é jogada para o ralo, para cada litro de água que vinha tratada, né, destilada, se jogava de 30 a 45 litros, dependendo do modelo, né, do destilador fora. As capelas, né, os exaustores, não funcionavam. Nós não tínhamos rede de esgoto, a UFLA tinha 132 fossas, né, espalhadas pelo campus. Quando essas fossas enchiam, se chamava o Maconel, esvaziava e se jogava, né, em algum lugar, e isso poderia, né, comprometer as nossas nascentes. Nós temos 13 nascentes aqui dentro da UFLA. Nós tínhamos também algumas áreas degradadas, com Vossorocas. A rede elétrica era da época de quando o campus mudou-se, né, do campus histórico para cima, então era da década de 70, então a gente tinha muita perda de energia e também tinha morte de animais silvestres, né, que nós temos aqui no campus. Lâmpadas que iluminavam um pouco e consumiam muito. E quais foram, então, as iniciativas, né, dentro do plano ambiental para essa situação? Foi feito, né, uma parte de prevenção e controle de incêndios, a proteção das nascentes e matas ciliares, saneamento básico. Nós trocamos essas fossas sépticas pela estação de tratamento de esgoto, ampliação e reestruturação da estação de tratamento de água, que ainda era da década de 90, já não suportava mais, programas de gerenciamento de resíduos químicos, gestão de resíduos sólidos, construções ecologicamente corretas e também um sistema de prevenção de endemias. Na época, então, para coordenar essas ações, foi criada a Diretoria de Meio Ambiente, que tinha essa estrutura com 6 coordenadorias. Hoje, ela passou por uma reformulação, a Diretoria de Meio Ambiente hoje chama DQMA, Diretoria de Qualidade e de Meio Ambiente, e está sendo aprovada, ainda vai ser aprovada, né, dentro dessa nova estrutura organizacional da UFLA,
um novo organograma da diretoria de meio ambiente, mas, inicialmente, ela tinha esse organograma, né? Então, tinha a coordenadoria de saneamento, de recursos naturais, de resíduos, que era dividido em 3 setores, resíduos químicos, biológicos, o setor de reciclagem, a parte de energia, a parte de endemias e o controle de incêndios. Então, na parte de gestão de energia, então, tudo que estava relacionado, né, à energia, essa coordenadoria, ela tinha o objetivo de melhoria na infraestrutura elétrica, otimizar os custos de energia, né, e planejar o sistema elétrico para o crescimento que a UFLA teria. Então, foram feitas instalação de medidores em algumas unidades, e isso agora vai ser em todas as unidades, para a gente ter o controle, né, do consumo de energia, e até para se ter também, né, o gasto, controlar o gasto, porque é importante a gente ter isso, pois a UFLA, ela compra a energia da CEMIG para um determinado consumo. Se ela passa desse consumo, ela paga uma multa. Então, esse controle, né, é feito pelo professor Joaquim, né, do DFI. Então, foram trocados toda a parte, quando se construiu as novas avenidas, se fez refez a rede elétrica, foram trocados, né, a biblioteca, que agora passa também por um outro processo de expansão e de reforma, mas na época tinha trocado também as lâmpadas da biblioteca, lâmpadas de LED, né, no campus, e o que a gente pode ver é que, em 10 anos, a economia que se teve, a UFLA expandiu, a gente pode pegar por essa linha laranja aqui, o crescimento em termos de estudantes, aqui da UFLA, e embaixo aqui, o consumo de energia, a gente vê que a gente conseguiu praticamente triplicar o número de estudantes, mas o consumo de energia nós conseguimos manter, né? Aumentou, é lógico, pelo número de pessoas, mas não foi proporcional. Isso tudo devido a essas ações, né, realizadas pelo professor Joaquim. Então, as lâmpadas de LED foi no final de 2018 que terminou, né, trocou todas as lâmpadas dos postes da universidade por essas lâmpadas de LED, o que foi calculado na época uma economia de R$650 mil por ano. Também, o novo centro de eventos, ele está planejado para ter a utilização de energia solar. Ao lado dele foi feita uma mini usina fotovoltaica, né, para a utilização dessa energia, para a gente reduzir os custos. Falando da coordenadoria de resíduos, né, um dos objetivos foi implantar o gerenciamento de resíduos químicos. Então, para tanto, criou o laboratório de gestão de resíduos, que é responsável pelo recolhimento, segregação, tratamento e recuperação desses resíduos, gerenciar um banco de reagentes, tanto reagentes que foram recuperados, como reagentes que foram recolhidos dos departamentos, e esse banco de reagentes funciona, né, atendendo toda a comunidade, oferecendo reagentes de graça, né, para a comunidade. E a disposição final, sendo que o que não se consegue tratar é encaminhado para uma empresa especializada. Então, tem, dentro do laboratório de resíduos, né, após o recolhimento, eles são segregados no entreposto e separados para posterior tratamento e recuperação. Então, tem um laboratório para tratamento dos resíduos orgânicos e dos resíduos inorgânicos. Na época, né, agora, né, por conta da pandemia, né, tá meio parado, mas nós recuperávamos acetona e álcool com qualidade, às vezes, superior do que era comprado pela instituição. Também, né, fazíamos a degradação de compostos orgânicos, que nós não conseguíamos recuperar. E só para vocês terem uma ideia, né, até 2014, em média, depois até tem um valor até maior, mas em média, a gente recolhia 12,5 toneladas por ano e tratava 6.
essas duas médias agora já são maiores. Se a gente pensar na época numa economia de 18 mil reais, a gente pensar é pouco, né? Se você pensar no orçamento como um todo. Mas a gente está falando aqui e o valor ambiental de resíduos químicos que foram deixados de jogar no meio ambiente, né, como era anterior. Isso a gente ainda não tem, né, como mensurar. As capelas de exaustão na época, foram instaladas 150 capelas, com esse modelo antigo, com esses lavadores de gás. Já tem a instalação de novas capelas agora com um sistema mais moderno, né, de limpeza desses gases de exaustão. A purificação de água, né, para vocês terem uma noção. Um destilador dos modernos, que não era o nosso caso, daquele que eu mostrei para vocês, 15 litros de água para um de água destilada. Os nossos foram medidos, tinha de 30 a 45, então é bem maior, mas ainda peguei esse valor menor. A osmose, que foram os equipamentos que nós trocamos para purificar a água, é 2 para 1. O consumo de energia para a produção de 1 litro de água, o destilador é 750 watts, na osmose, 2,5 watts. Se nós considerarmos, né, os 73 destiladores funcionando 8 horas por dia, o consumo de água anual no destilador está quase 32 mil metros cúbicos, enquanto que para a osmose é 5 mil, ou seja, 6 vezes menos. Em termos de custos, né, se nós pagássemos a nossa água, nós gastaríamos quase 260 mil, se nós utilizássemos o destilador, e com a osmose, 34 mil, ou seja, uma economia de 222 mil reais. O consumo de energia é muito maior, né? Os destiladores utilizam quase 1 milhão e 600 mil quilowatts, a osmose 5 mil. Em termos de preço, né, de valor, né, consumiria 750 mil reais só para alimentar esses destiladores, e com osmose 2 mil reais. Tem uma economia de 748, ou seja, a troca dos 73 destiladores na época, né, por osmose reversa, deu uma economia de quase 1 milhão de reais anuais para a UFLA. Os resíduos biológicos, foi comprado um digestor de carcaça que está lá no DMV, né? Porque antes a gente tinha um cemitério para os animais de grande, de pequeno porte, né? Que vinham a falecer dentro do hospital veterinário. Então, hoje se tem esse digestor de carcaça. Na parte de reciclagem, nós temos um projeto de parceria com a Acamar para recolhimento, né, do que é reciclável. Num primeiro momento foram colocadas essas 4 lixeiras, né? Na época foram instaladas 50 no campus. Hoje foram trocadas, né, por 2 apenas, que é o resíduo não reciclável e o reciclável. Também, na época, foram tirados os copos descartáveis dos restaurantes universitários, né, e também dos departamentos, com a entrega dessa canequinha, que vocês recebem, né, na recepção de calouros. Em termos da coordenadoria de recursos naturais, então, toda a parte de adequação ambiental, tanto do campo da UFLA, como também das fazendas, né, experimentais que nós temos, é responsabilidade dessa coordenadoria. Inicialmente, eles fizeram um estudo do campus. Esses pontinhos brancos aqui são todas as nascentes que nós temos aqui no campus, e eles delimitaram as áreas de APP. Foi feito um estudo, né, da vegetação, e até antes da pandemia, né, o presente momento, mas seria até antes da pandemia, já tinham sido replantadas 130 mil mudas e recuperado, né, as áreas de espécies nativas. Então, hoje, quando vocês forem ao campus, o campus estiver aberto novamente, vocês vão ver essas plaquinhas,
As iniciais já estão, né, em tamanhos já grandes. Perto da represa também, onde, né, se tem retira a nossa água para a estação de tratamento de água. Isso aqui foi quando plantou, já tem uns 2, 3 anos, né, já está maiorzinho. Então, foi recuperada, aquelas áreas de Vossorocas também foram todas recuperadas. Na parte de saneamento, também, foi refeita uma estação nova, né, de tratamento de esgoto, de água. Para vocês terem uma ideia, né, se nós fôssemos pagar a água da Copasa, nós consumiríamos quase 2 milhões por ano de água. Então, tratar a nossa água fica muito mais barato que esses 2 milhões. Também construiu-se, né, quando foi abrir as novas avenidas, já construiu a rede de esgoto, e aí se implantou a estação de tratamento de esgoto, que é uma das mais modernas, é o tratamento mais moderno que se tem hoje em termos de tratamento de esgoto. Ela é toda automatizada. Então, aqui que se faz a depuração do esgoto, né, não é mais a céu aberto, como os tratamentos que a gente vê aí da Copasa, né, esses tratamentos mais antigos. Tanto é que a escolha, né, da localização da estação de tratamento de esgoto foi bem na entrada da universidade, né, porque ela não exaure cheiro algum. Hoje, eu acho que nós temos 2/3 da capacidade dela, ainda falta ligar, não sei se já ligou, mas ela não trabalhava todo vapor, né, na capacidade máxima. Também, em termos de construções de redes fluviais, né, foram refeitas para deter a retenção de águas fluviais. Os pavilhões de aula e o RU, a água de chuva do telhado é coletado e elas são direcionadas para essa piscina aqui, que tem mais ou menos 1,5 milhão de metro cúbico, e essa água, desculpa, hoje ela é utilizada para limpeza e irrigação, né, dos jardins. Mas no projeto original, o que se tinha é que, assim como se tem, né, a ligação trazendo a água para cá, num determinado momento essa água poderia voltar com um tratamento mínimo para ser utilizado nos vasos sanitários, né, onde a água não precisa de um tratamento mais, vamos dizer, mais refinado. Também foram feitas ciclovias, né? O ecobicicletário, que é uma ideia que né, para hoje, né, está querendo voltar a ter essas bicicletas elétricas, né, dentro do campus. A coordenadoria de prevenção de incêndio também, né, o objetivo é reduzir a área queimada, redução do tempo, né, para debelar esses incêndios. Então, da mesma forma, foi mapeado, né, a área da UFLA e construídos aceiros, placas educativas, né, ainda mais que nós reflorestamos, né, a universidade. A brigada de incêndio, antigamente tinha 39 voluntários, que eram os vigias, eles tinham treinamento do Corpo de Bombeiros, inclusive quando teve aquele incêndio em Carrancas, né, a nossa brigada foi convidada para ajudar os bombeiros a debelar o incêndio lá. A Coordenadoria de Prevenção de Endemias, né? Aí pergunta, poxa, mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? Na época da criação da Diretoria de Meio Ambiente, que foi em 2010, estava tendo um surto de dengue em Lavras, né, no país. Então, a gente sabe que dengue é a água que está empoçada. Então, como estava se criando a Diretoria de Meio Ambiente, colocou-se uma coordenadoria de prevenção de endemias, onde o foco principal era a dengue, mas não só a dengue também, né? Tinha leishmaniose, raiva e outras doenças também, que cabia o monitoramento. Então, de dengue, na época, foram espalhadas 20 armadilhas no campus como um todo, e eram recolhidos semanalmente para análise, né, para ver se o mosquito que estava aqui era o mosquito da dengue. Também da leishmaniose,
bom, nós tínhamos, na época, 2 armadilhas, que essas armadilhas são mais caras, né? Também se fazia a análise, foram feitos programas junto com a comunidade de lavras nas escolas, fazendo exames, né, da leishmaniose. Bom, como eu falei para vocês, isso tudo foi feito com a participação de alunos de graduação, esses laboratórios, a estação de tratamento de água, de esgoto, o laboratório de resíduos, lá com o professor Joaquim, todos eles têm programas de extensão com bolsistas ProArt, né, que trabalham nessas ações, trabalham dentro dos laboratórios, né, dentro dessas unidades, contribuindo para a UFLA continuar sendo, né, destaque em sustentabilidade e meio ambiente. Essas ações, né, a UFLA, desde 2012, participa do ranking do Green Metrics, que é um ranking da Universidade da Indonésia, com 5 pesos, 5 fatores, água, esgoto, transporte e outros, e tem pontuação, e hoje nós ocupamos, né, a 2ª pontuação do Brasil, a primeira é a USP, e para vocês verem, né, nós somos a 30ª, a próxima universidade brasileira, que é a Unicamp, está na 100ª posição. Então, para você ver como nós somos, né, nós somos destaque em termos de sustentabilidade. E a gente vem, desde a nossa primeira participação em 2012, nós vemos subindo, né, de posição, e nós estamos mantendo, né, essa posição entre a 2ª do Brasil. Ganhamos também um prêmio do Ministério do Planejamento, essas ações foram premiadas. Também, pela uma ONG, nós ganhamos um prêmio de sustentabilidade. Nós fomos destaques no Green Metrics, que tem o workshop, né, desse ranking, e nós fomos, na época, nós fomos destaque, chamado para ser os embaixadores do Green Metrics no Brasil. E também uma outra conquista dessas ações foi que, em 2016, nós fomos a 2ª universidade no mundo a ter o selo azul. O que é esse selo azul, em termos de água? É o uso democrático de água. Então, nós produzimos e tratamos, né, a nossa própria água, e ela é distribuída igualmente em todos os setores da UFLA. Então, nós fomos a 2ª universidade do mundo a obter esse selo azul. Também, inúmeras reportagens a respeito, né, dessas ações, a última foi sobre a água também. Bom, gente, resumidamente, né, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, e da importância, frisar mais uma vez da importância, né? Vocês podem ter a oportunidade de trabalhar nesses laboratórios, estão, como eu falei para vocês, tem essas bolsas disponíveis, né, todo semestre, eu não lembro mais a quantidade de bolsas que tem, mas para vocês participarem dessas ações, uma vez que, como nós somos, né, engenheiros, a gente tem que pensar em sustentabilidade. Hoje não passa na cabeça de nenhuma empresa um processo aonde não se pense em meio ambiente. Então, essa consciência vocês têm que levar com vocês, seja qualquer ramo, né, de engenharia que se trabalhe, porque os processos, a forma de trabalhar tem que ser uma forma limpa e sustentável. E vocês têm, né, essa oportunidade, o exemplo dentro da universidade, que vocês podem trabalhar. Obrigada, estou à disposição, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Zui, muito obrigado. Gostei muito, eu nunca tinha visto essa sua palestra, né, especificamente. Tem um monte de coisas que eu, como docente, não fazia ideia. Uma das coisas que me clareou muito aí foi a respeito daqueles equipamentos de osmose, né? E como a gente passou por um período que não tinha equipamento nenhum no departamento, a gente visitou demais, né,
o setor do desfazimento aqui da UFO. Tinha um monte lá. A gente tem aqueles equipamentos de destilação, falando, nossa, a gente não tem nenhum no departamento. Só que aí o pessoal falava, não, isso aqui não pode pegar. Não pode pegar. Eu nunca soube por que não pôde pegar, né? Graças a Deus que a gente nunca pegou, porque agora eu entendi, né? É um desperdício enorme de água e de energia, né? Com um equipamento desse, né? E os nossos eram muito antigos. Não, e é absurdo. Sinceramente, eu não pensava nessa ordem de grandeza de diferença, né? De eficiência desses equipamentos, né? A quantidade de quilowatt que foi economizado no gasto aí de energia e a quantidade de litros de água também é absurdo, é incomparável, né? Em questão de eficiência mesmo. Né? Então, essa é uma das ações muito importantes, assim como a ação do Joaquim, né, com a questão da mudança da iluminação pública, né, na universidade também foi muito importante, né? Então, são impactos muito interessantes. Né? Uma outra coisa importante é que a universidade está investindo muito também agora na questão da energia solar, né? Eu não vi se você colocou aí, por um momento, tive que atender um telefonema, eu não sei se você colocou aquele estacionamento novo que o pessoal fez, todo com telhado fotovoltaico. Sim, lá no salão de eventos. Isso, pertinho do salão de eventos, né? Eu não tinha a foto, mas eu só citei. Ah, sim. Pessoal, quando vocês estiverem na universidade mesmo, né? Quem não conhece, vocês vão ver, né? Essa, se não me engano, seria a segunda mini usina fotovoltaica do departamento da universidade, né? Essa seria um telhado fotovoltaico de estacionamento, né? E tem uma outra usina, mesmo assim, que seria com painéis instalados no chão, que é próximo ao prédio da ABI, que vocês vão ver. É no estacionamento lá da ABI. Isso, no estacionamento da ABI tem essas placas também, né? Fica entre a ABI e o hospital veterinário, vocês vão ver também. Mas outras ações eu sei que estão por vir, né? O professor Joaquim trabalha muito com isso, né? Então eles estão correndo muito atrás de cada vez aumentar a quantidade de produção, né, própria de energia dentro do campus também. Já produzimos a água, agora o próximo passo é a gente também produzir a nossa própria energia, né? Então essas são ações muito importantes que a UFLA tem feito, né? E isso serve para mostrar o quanto isso é importante para os engenheiros, igual a Zui falou. Nenhuma empresa hoje em dia, né, trabalha, executa seus projetos sem estar pensando no meio ambiente, sustentabilidade. Por quê? Porque a legislação em cima disso é muito pesada mesmo. As empresas são obrigadas, né, a ficar de olho nisso. Né? Então, isso para a formação básica do engenheiro é extremamente importante, né? Vou dar um exemplo. Essa semana nós tivemos um evento a respeito das parcerias entre universidade e empresa, e a gente teve um professor agora não me recordo o nome, a gente deve conhecer, que trabalha muito com espeleologia, né, estudo de cavernas, do departamento de ecologia, e eu não fazia ideia, né, que um professor que estuda esses ambientes subterrâneos, né, tivesse parceria com empresa. Mas depois da palestra dele, eu vejo que acho que ele é o professor que mais tem parcerias com empresas dentro da universidade. Né? Por quê? Porque para qualquer tipo de qualquer trabalho na área de mineração, precisa passar por licenciamento ambiental. Né? E as áreas de caverna são totalmente protegidas. Se tiver caverna, não pode mexer. Se mexer, tem que repor. Né? Então, tem todo um trabalho que envolve engenharia, que envolve biologia, no estudo dessas áreas, que é extremamente importante, né? Isso é só um dos exemplos do quão é importante essa questão de meio ambiente, né? Principalmente na vida do engenheiro. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer para a professora Zui? Aproveita. Acho que Bom, não. silêncio. Bom, mas Zui, muito obrigado, viu? Você tem um trabalho aí, vou te liberar, mas eu queria te agradecer demais por essa palestra, tá? Para mim ajudou bastante, eu acredito que para os discentes também, né? Então, muito obrigado, Zui. Obrigada aí, Jefferson. Tchau, pessoal. Bom dia, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, Zui.
Bom, pessoal, a gente vamos continuar, né? Agora, convidar o professor Joel. Joel, você está por aí? Estou sim, Jefferson. Pá, quiser abrir a câmera aí para o pessoal Beleza. conhecer você. Tá, já estou aberto. Já. Bom, pessoal, o seu professor Joel é um grande amigo meu que eu tenho aqui na universidade. Ele é professor lá do departamento de administração, né, do DAI. Ele é formado aqui na UFA, né? Eu não sabia, Joel, fui ver seu curricular, você é formado em zootecnia. Não tem nada a ver, né? Isso. Foi a primeira coisa que eu pensei, pô, não tem nada a ver. Não, mas acho que tem muito a ver com várias outras coisas, né? Beleza. Ele é formado em zootecnia, tem mestrado em economia, tem doutorado feito no Japão, com pós-doc também na Holanda, né? Tem muita experiência, né, em desenvolvimento de plano de negócio, empreendedorismo, e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje, né, a respeito desse tema de empreendedorismo, que é um tema muito importante, cada dia está sendo mais importante, principalmente para os novos engenheiros, né, para vocês que estão com a faca e o queijo na mão agora, né, para começar a empreender, porque o mundo, né, está incentivando demais, né, esse surgimento de novos empreendimentos, né. Então, essa questão de entender realmente, estudar sobre empreendedorismo é importante para que você não comece às cegas, né, nada, né? Então, essa questão de sempre buscar uma formação é importante, né, em em qualquer área, né? Então, na área de empreendedorismo também não é nada diferente, né? Então, antes de começar qualquer negócio, pensar em alguma coisa, abrir uma empresa, né, se capacitem para isso, né? Então, o professor Joel vai falar um pouquinho a respeito sobre o tema, um pouquinho da experiência que ele tem, né? Joel, a palavra está contigo. Muito obrigado, viu? Bacana, Jefferson. Quanto tempo eu tenho, só para a gente ter uma ideia aqui? Uns 30, 40 minutos, tranquilamente. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade. Está falando sobre empreendedorismo. É uma área que eu gosto bastante. Eu trabalho com estratégias de empresa. Então, essa parte de empreendedorismo, ela entra porque uma startup, ela é o tempo todo estratégico, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. A Tebit é uma empresa que nasceu... Está compartilhado? Nasceu em 2008. Sim, está começando agora. Beleza. E vocês estão vendo aqui, né, a tela do Startups to Watch. Já saiu aí, já? Será? Sim, professor, está aparecendo. Beleza. Essa Startup to Watch para estar de olho, né? São as empresas mais promissoras do país, as 100 startups. Ela é feita a partir das pequenas empresas de grandes negócios, a Época Negócios, o Grupo Elo e o Inovac, né? Nós temos aqui os 3 anos, né? E graças a Deus a Tebit está nos 3 anos como uma das 100 melhores empresas para a gente ficar de olho na área do agronegócio, né? Então, isso aqui é de 2020, a Tebit está no de 2020, no de 2019, ele também está aqui, né? Então, é uma empresa aqui que já está em destaque já nacional, Tebit em 2019 e 2018 também, ela está aqui também, né, como as 100 melhores empresas. Então, a gente vem conquistando aí bastante reconhecimento nacional como sendo as 100 maiores startups do Brasil que a gente tem potencial de crescimento, né. Eu já não estou mais atuando na empresa, eu estava atuando até 2019,
2018, 2019, se eu não me engano. Agora eu só sou sócio, mas eu vou passar aqui para vocês agora um vídeo, né, institucional, um vídeo pequeno, que fala do início da nossa caminhada, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que foi que nós fundamos a TBIT, como é que começou, né? Beleza. Vocês podem ver vários vídeos nossos aqui no nosso canal, né, da TBIT. A gente mostra quais são as análises que nós fazemos, né, quais são os produtos que nós temos. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre eles, né. Então, vocês podem entrar aqui no nosso canal e dar uma olhada quais são os produtos que a gente fabrica, né, como empresa, tá? Então, tem muita coisa legal aqui. E também nós temos o nosso site oficial, né? www.tbit.com.br, em que a gente apresenta os nossos produtos. Eu vou falar em algumas delas aqui. Nós temos notícias, materiais. Inclusive, nós estamos contratando um sistema, um analista de sistema agora. Então, para quem quiser se candidatar, né, talvez não seja para engenharia, mas a gente precisa de bastante gente de várias áreas diferentes trabalhando junto com a gente, né, na TBIT. Então, é uma empresa bem legal. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida sobre o que nós fazemos, né, para vocês terem uma ideia do que a gente faz. Eu não vou entrar muito em detalhes administrativos, tá até pensando em fazer uma apresentação mais administrativa, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu vou tirando a dúvida aqui, tá? Então, qual que é o nosso foco, né? Na verdade, a gente trabalha com, como vocês viram no vídeo, né, a gente quer revolucionar o campo, né, a gente quer fazer com que a computação entre no campo, e principalmente no setor de sementes e grãos, né, porque, na verdade, mais de 2 bilhões, hoje até mais, né, quantos bilhões de dólares são comercializados no mundo inteiro, anualmente, em termos de dinheiro, né? E, na verdade, tudo começa com semente e termina com o grão. Então, antes, as sementes e os grãos, principalmente as sementes, eram tudo analisadas dessa forma, de pessoas. Então, as pessoas que analisavam as sementes, né? E vocês vejam como é custoso fazer análise das sementes. Por que as análises das sementes é muito importante? Porque
Se você plantar uma boa semente, com certeza você vai ter uma boa colheita. Mas se você plantar uma semente ruim, olha o estrago econômico que isso faz, porque você vai ter que fazer todo tipo de adubação, de tratamento contra pragas, contra insetos, fazer o armazenamento dos grãos, fazer todo o preparo para que haja uma boa colheita, e você vai lá e tem uma quebra de 10% de colheita, porque as sementes não eram boas. Né? Então, as sementes é fundamental para fazer com que a colheita também, e todo o seu investimento em cima do campo, seja também retornado. Né? Só que esse tipo de classificação manual, ele não tem uma padronização, ele custa muito alto, porque o treinamento para fazer esse tipo de classificação é muito tempo e muito custoso, né? E você tem a subjetividade humana, porque essa pessoa pode classificar de um jeito, essa pessoa pode classificar do outro, dependendo da quantidade de tempo que elas estiverem já trabalhando. Se ela estiver trabalhando 8 horas, ela entrou agora, elas vão classificar diferente, né? Então, vai precisar de muita mão de obra, e o tempo também, até se formar a pessoa, é muito grande. O que nós pensamos? Não tem um jeito de a gente usar a computação para fazer a análise, o processo de análise mais eficiente, né, e certificar as sementes e os grãos usando inteligência artificial, IoT e visão computacional? Será que não tem como a gente usar essas tecnologias, né, para que a gente consiga ajudar o campo? Foi aí que a gente começou a criar os nossos produtos. E hoje os nossos produtos, eles podem estar analisando N tipos de grãos, né? Folhas também. Vocês podem ver que na maioria dos produtos ele funciona, né? Até fertilizante, né? Como é que funciona a solução, a nossa solução? A gente tem um módulo de captura que foi criado pela gente mesmo, depois a imagem é capturada, depois há uma inteligência artificial que faz a classificação dessa imagem, dessa amostra, e depois nós temos aqui o relatório, né, e os dados são armazenados tanto na nuvem quanto também no computador. Para quê? Para a gente conseguir recuperar, né? E com isso a gente otimiza 80% da classificação de grãos e sementes, né? A gente aumenta aqui 70% do tempo de espera para soltar o resultado dos lotes, porque praticamente já sai na hora o resultado. Antes você tem que esperar até ser analisado por um laboratório, demora vários dias para ser analisado, praticamente o resultado já sai na hora. Nós também, um benefício é 50% de economia na mão de obra, porque agora o módulo de captura e o software que fazem tudo, né? E também a gente diminui 20% dos reprocessos, né? Porque antes uma vez que você faz a análise, você precisa ter a contraprova, sempre, né? Então, sempre a contraprova falando, não, a análise disse isso, mas eu não acho isso. Aí você tem que ir lá fazer de novo a análise. Então, você ganha aqui 20% do tempo dos lotes dos reprocessos, né? Então, você tem a eliminação do erro humano, uma transparência nas negociações, e, na verdade, toda vez que uma semente ou um grão é transacionado, você tem que ter o laudo da qualidade desse lote para fazer com que haja certeza de que a qualidade daquele lote está sendo comprado e vendido, né? Todas as vezes, como eu falei, se você comprar, por exemplo, um lote de sementes
que você fala que tem 90% de pureza, por exemplo, ele tem 80%, você vai perder 10%, né? E aí 10% na produção agrícola são bilhões e bilhões de toneladas jogados fora, né? Ou seja, não aproveitado. Então, é muito dinheiro que se joga fora. Você tem a rastreabilidade, você consegue fazer uma ligação máquina a máquina, né? E você também tem os contratestes, né? Como eu falei, visuais, e você também tem o tracking. Quando você faz assim, tracking significa você estar revendo as suas análises em vários locais diferentes, porque vai estar tudo ligado através da internet, né? E você tem uma análise padronizada e redução de custos. Quais são os nossos produtos, né? A gente tem uma máquina que nós estamos lançando agora só para fazer análise de grãos de soja, né? Então, soja tem vários tipos de problemas, de defeitos que podem ter, né? Então, essa máquina já faz a análise de soja. Talvez soja e milho são uma das duas mais comercializados grãos do Brasil, em termos mundial, né? Então, você vê aqui, esse aqui é um lote de soja, né? Na verdade, o lote de soja não é tão feio que nem essa. A gente tem grãos ardidos aqui no meio, a gente tem alguns grãos verdes aqui no meio, grãos que já estão fermentados, né? Na verdade, não é tão feio assim, mas nesse caso aqui, a gente colocou essa amostra feia aqui, para quê? Para a gente poder ver os defeitos. Então, quando essa amostra passa pela análise do nosso equipamento, ele fica assim. Então, você consegue ver as dupla face, né? O que significa dupla face? Aqui tem uma câmera em cima, uma câmera embaixo. Então, ele fotografa em cima e embaixo, e ele casa essa imagem como sendo um grão aqui, porque um defeito ele pode estar numa face ou na outra, né? Tem brocados aqui no meio, né? Tem ardidos, então tem vários tipos de grãos aqui quebrados, né? E aí ele faz aqui, por exemplo, o reconhecimento, né? Ele vai, através da inteligência artificial, a gente faz um treinamento da inteligência artificial, né? E ele reconhece qual é o defeito que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, são ardidos, né? São 100% de ardidos e 0% de outros, né? E aí ele identifica aqui na amostra onde é que estão esses grãos ardidos. E ele te dá aqui um relatório dizendo, olha, entrou aqui e tal, a análise deu tantos por cento de ardido, tanto de fermentado, tanto de mofado, tanto picado de inseto, queimado e sadio, tá? Na verdade, uma amostra de grão não é assim, a maioria, quase 90%, grãos sadios, mas no meio tem esses tipos de defeitos, é isso que a gente precisa encontrar, e é isso que as pessoas ficam fazendo o tempo todo, o dia inteiro, tentando descobrir quais são os grãos defeituosos. Imagina vocês o tempo que isso leva, né? E com essa tecnologia que nós temos de reconhecimento através da inteligência artificial, através de visão computacional e através do IoT, a gente conseguiu desenvolver vários outros tipos de produtos, né? Que esse produto aqui é um produto que a gente classifica sementes de qualquer tipo, não apenas soja, mas milho, aqueles outros vários grãos que eu mostrei antes. A gente também tem aqui essa máquina, é uma máquina de esteira, que ele verifica vigor de sementes recém-germinadas. Esse vigor é uma métrica muito importante no negócio de sementes, porque ele demonstra a capacidade de
explosão como é que eu falo? Explosão de nascimento da semente, vamos assim dizer, né? Então, germinação, né? São medidas muito importantes aqui, e o tamanho também das plântulas, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo para vocês entenderem como é que funciona, e a gente conseguiu, através dessa máquina, fazer com que a gente, inclusive, pudesse mensurar esse vigor de explosão e germinação de uma semente. Então, essa máquina faz isso, e a gente também tem uma outra máquina que faz também a análise da cobertura de sementes. A cobertura de sementes, hoje, a semente ela é coberta, né? Em vez de você ficar jogando agrotóxicos na própria terra, a gente já cobre a semente com fertilizantes, com agrotóxicos e etc., e você faz cada sementinha um tratamento nele, e precisa ser um tratamento homogêneo. E aí a gente usa essa máquina para verificar o tratamento dessa semente também. A gente também tem esse produto aqui, que é um produto que a gente consegue colocar a espiga de milho aqui dentro, e através de alguns segundos ele gira essa espiga e consegue determinar quantos grãos de milho nós temos nessa espiga. Por que isso é importante? Para a gente conseguir, para o produtor conseguir ver a produtividade que ele vai ter, né? Então, ele vai fazendo as amostragens no campo, lá na terra dele lá, e ele vai colhendo essas espigas e vai jogando nessa máquina, e automaticamente ele vai começar a ter quantas toneladas de milho ele vai poder colher dentro daquela safra. Então, é uma máquina portátil, você coloca ela no carro e você transporta onde você quiser, é movida a bateria, né? Também nós temos essa máquina aqui, que ele faz uma análise também de ração, quais elementos nós temos na ração, né? Então a gente consegue, através das cores, deixa eu buscar aqui, tá vendo? Aqui, né? Isso aqui é um fertilizante, mas através das cores, através dos formatos, a gente consegue determinar o que tem dentro da ração, tá? E também, essa máquina aqui, ele verifica os fertilizantes, né? Você coloca os fertilizantes aqui, ele vai caindo, automaticamente ele vai espalhando aqui, e a esteira vai passando e a máquina vai analisando, tá? Isso aqui é uma plântula de milho. Plântula é uma semente germinada, né? Então a gente tem aqui a raiz principal e as raízes secundárias, e nós temos aqui a plantinha nascendo, né? Então, o que acontece? O vigor é o quanto que essas estruturas estão bem definidas, né? E tudo isso aqui antes era feito através de régua, medindo, tal. Imagina a quantidade de tempo que levava para fazer isso. Só que hoje a gente faz isso, o método tradicional levava 14 dias para fazer esse teste. Hoje, uma vez que se germinou, a gente já passa aqui, a máquina já faz essa medição e já dá o resultado imediatamente, né, no vigor, na porcentagem de vigor dele. E com isso a gente consegue aqui reduzir o tempo da análise, reduzir também o tempo da análise de pureza, também diminuir aqui o tempo de análise da cobertura das sementes, né? A gente consegue levar aqui o tempo, reduzir o tempo do vigor, germinação e o vigor das plântulas, né? Enfim, nós temos aqui 80%
economia no tempo de uma análise. Olha só que a gente está entregando, né? E esses são os principais clientes e parceiros que nós temos aqui. Hoje nós temos a Embrapa, Syngenta, CTC, Bayer, Souza Cruz, a UFLA, a BASF. Nós temos as 5 Big Fives, que a gente chama, né? A Cargill, a BASF, Syngenta, Bayer e Monsanto. Cadê Monsanto? Monsanto, inclusive, é a nossa investidora, né? Nós somos investidos, já tivemos 2 rodadas já de investimento, a Tebit já teve 2 rodadas já de investimentos, né? E nós estamos aí, já somos uma empresa SA, Sociedade Anônima. Deixa eu ver aqui, Tebit de novo, só para mostrar para vocês. Opa, tem nada a ver. Aqui. Então, essa aqui é um vídeo que mostra como a gente faz análise de soja, né? Ele está jogando aí uma amostra, ele joga aí, né? E fecha a gaveta. E o software começa a fazer as análises agora. E aí você vê que ele já verifica cada grãozinho desses, já vai classificando. E ele já solta o resultado. Percevejo, a picada de percevejo, né? As impurezas e os normais. As esverdeadas. Deixa eu mostrar mais um vídeo aqui para vocês. Essa é bem legal. Vou falar sobre aquela espiga. Esse aqui é legal. Estimar de forma precisa a produtividade do plantio de milho sempre foi um grande desafio para produtores e empresas. Até então, esse era um processo muito lento e com alta dependência de mão de obra. E para eliminar esses problemas que o ZI surgiu, aplicando inteligência artificial em várias imagens geradas de cada espiga analisada. O sistema determina o índice de granação dos lotes de espigas, suas mensurações e número de grãos. Ele leva apenas alguns segundos para girar as espigas e depois elas são descartadas automaticamente. De tamanho pequeno e uma bateria com autonomia de 4 horas, o ZI é indicado tanto para avaliações em campo quanto em laboratórios. A referência dos lotes é inserida no equipamento através de um celular ou tablet. O equipamento lê espigas R5 ou posteriores. Após obtidas as imagens, o equipamento transmite as informações das espigas para um computador. Todas as informações são armazenadas no software e possibilitam consultas posteriores e a rastreabilidade das informações.
E é interessante, pessoal, que tudo isso começa pequeno, né? Deixa eu mostrar para vocês algumas fotos aqui do início nosso. Essa aqui é o início, né, da nossa caminhada, né? Nós começamos na casa desse Igor. O Igor é o nosso CEO, né? Ele está até hoje. O William também era um estudante de computação, e os dois são sócios, e o Adriano e eu, né? Esses três aqui foram 3 pessoas que começaram, e na época só tinha mais um estagiário. Começaram na casa do Igor lá, né? Tinha uma garagem lá, e aí uma churrasqueira, no caso, né? Começaram lá, depois alugamos um quarto, uma sala, num prédio lá no centro de Lavras, e aí a gente deu um jeito aqui de conseguir bolsistas, né, iniciação científica, etc. E contratamos um engenheiro, o Emerson, foi ele que começou a fazer o módulo de captação. Vocês estão vendo que era tudo de isopor, né, para a gente conseguir ter a máxima flexibilidade, né, de montagem do módulo de captação. Vocês veem que é tudo improvisado aqui, mas foi assim que nós começamos, né? E aí a gente começou a fazer a nossa própria placa, a placa, né? Como é que fala? O não sei o que embarcado, esqueci o nome técnico disso agora, né? Sistema e aí a gente começou a fazer isso, sistema embarcado. A gente começou a fazer nosso próprio sistema embarcado, né? Desenhando as placas e tal. No começo era esse negocinho gigante aqui, agora é um negocinho minúsculo, né? E esse era o time inicial, e depois o time foi crescendo, né? Foi crescendo, e depois nós fomos apresentar. Esse foi um dos nossos primeiros produtos, chamado Olho Digital do Café. A gente agora não está mais focado no café, porque o café é um mercado muito difícil de a gente entrar, porque ele trabalha em cima da assimetria de informação. O que significa isso, né? Os produtores acham uma coisa, a pureza do café dele, e os compradores querem sempre jogar a pureza mais para baixo, para pagar menos, né? Então, é uma disputa entre os produtores e os compradores. Então, o Olho Digital do Café não entrou no mercado, porque ele vai trazer clareza na pureza, e os compradores não querem saber o quanto de pureza que tem no café, eles sempre querem jogar mais para cima, né, as impurezas, para pagar menos. Então, a gente descontinuou esse produto, mas vocês podem ver que esse produto é bem rústico ainda, né? No início, a gente fez várias apresentações na Expo Café. Depois nós mudamos aqui para a incubadora da UFLA, né? E aí nós trabalhamos um bom tempo na incubadora, foi um tempo muito bacana, né? E agora a gente está lá no nosso escritório, a nossa fábrica, fica lá, deixa eu ver onde é que está, fica lá perto do Arco, do condomínio do Arco, né, onde a gente tem a nossa sede lá, tá? Então, é isso. Eu não quis entrar em muitos detalhes administrativos, mas eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem aí. Joel, muito obrigado. Muito legal tudo isso que você mostrou aí. Vocês tiveram que pivotar, então, pelo que eu entendi? Na verdade, é interessante, né? A gente fez essa pivotagem, não preservando sempre a competência central nossa. A gente pivotou. O que acontece? O produto, o uso, né? E não a tecnologia. E eu vejo isso muito importante, viu, Jefferson? Isso aí é uma pergunta muito legal, porque a gente tinha várias empresas junto na incubadora trabalhando,
e tem uma outra empresa lá que ficava pivotando o tempo todo. Mas ele pivotava a própria tecnologia, ele pivotava a rastreabilidade, depois começou a fazer software de gestão de leite, depois não sei o quê, depois de carro, depois isso, aquilo. Eu via que cada vez que eles pivotavam, eles perdiam um bom tempo de desenvolvimento. Para quem é startup, não tem como a gente ficar gastando tempo e dinheiro dessa forma, né? Então, a gente pivotou o uso, a tecnologia continuou mesmo. O que aconteceu? No meio dessa história, a gente é importante, pessoal, isso eu vou falar para vocês, porque é muito importante que eu vi que isso é uma realidade. Na verdade, uma startup, ele é movido por 3 partes diferentes. A primeira parte é a parte tecnológica, que é o que vocês trabalham, que é o motor do carro, é a parte tecnológica. É o que vai levar a empresa para frente. Só que só a tecnologia não funciona, precisa também da parte administrativa. O que é a parte administrativa? A parte administrativa é a direção, né? É o volante, é todo o sistema de direção. Então, não adianta nada você ter um baita de um motor super potente, mas você não saber para qual lado você vai. E eu acho que na Tebit, pelo fato de eu estar lá junto, a gente conseguiu conjugar muito bem essa parte do motor, que é tecnologia, junto com a direção. Então, no meio dessa história, a gente viu que o mercado de café não era bom, então a gente falou, onde é que mais a gente pode aplicar? E nós fomos tentando investigar, e aí nós fomos achar o laboratório de análise de sementes da UFLA, e a gente viu que a indústria de sementes, ele aceitava muito bem mais a nossa tecnologia do que qualquer outro lugar, e aí nós pivotamos dessa forma. E o terceiro ponto é a parte jurídica. Então, o que é a parte jurídica? A parte jurídica é todo o sistema de freios da empresa, né? Então, não adianta nada a gente ter um belo de um motor com a direção, mas a gente nunca conseguir frear o negócio, e aí a gente se embrenha aí por umas matas, aí por uns caminhos aí muito estranhos, e aí a gente não consegue resolver o nosso problema. Então, a gente sempre tentou rebalancear a empresa, sempre nesses 3 pontos, a parte tecnológica, a parte administrativa e a parte jurídica. Principalmente para uma startup, porque a startup trabalha muito com inovação, então o tempo todo a gente está com um olho nessas questões jurídicas para não esbarrar em alguma questão jurídica. Bom, tá certo. Bom, pessoal, não sei se vocês entenderam, né, que essa minha pergunta, né, o pivotar com uma startup, num negócio, vamos pensar igual lá no basquete, né, você fazer um movimento de pivô, você muda a direção, né, no caso, a pivotagem que aconteceu no negócio do professor Joel, né, eles não mudaram a tecnologia, então foi uma pivotagem do uso da tecnologia, na verdade, né? Então, isso trouxe uma quantidade que eu posso dizer, eu tenho quase certeza no que eu vou dizer, né? Mas eles perderam pouco dinheiro com isso, né? Na verdade, o que eles tiveram foi um gasto com o tempo, né? De tentar convencer um setor que não queria, né? Isso, quando vocês forem trabalhar com empreendedorismo, né? Estudar um pouquinho, vocês vão ver que isso tem a ver muito com pesquisa de dor de mercado, né? Então, os estudantes que estavam com o Joel falaram, não, bom, legal, tem esse problema da análise do café, da pureza, isso é uma dor. Eles achavam que era uma dor, né? Mas quando eles foram tentar ver, verificaram que isso realmente não era uma dor, né? Eles não queriam que essa dor fosse curada, né? O mercado precisa dessa dor para poder conseguir jogar preços, né? Um joga para baixo, outro joga para cima, e eles conseguem chegar num acordo, né? Se eu tivesse um equipamento que chegasse lá e falar, não, a pureza é essa, não tem com que negociar, né? Então, isso não é benéfico para quem compra, né? Então, e o produtor precisa vender, né? Então, não adiantou, não foi, Joel? Exatamente isso. Né? A gente fez uma tecnologia muito boa, mas o mercado não aceitou. O mercado não queria ela, né? O mercado, ele quer manter, nesse caso, o mercado do café queria manter esse jogo, né?
essa disputa aí entre o preço com quem quer vender e o preço com quem quer pagar, né? Para chegar aí num valor médio aí, né? Mas em outras culturas, né, em outras partes do agronegócio, foi muito bem visto e tiveram sucesso, né? Ô, Joel, uma dúvida que eu tenho, né, vocês mostrou que a trajetória começou lá em 2008, né, a pequenos passos, mostrou lá, eu achei bem legal, principalmente para o pessoal ver, gente, isso é uma coisa que vocês precisam ver, né, então, ver é muito importante, né? Como que começou a tecnologia? Foi usando placa de isopor, cortando na mão, fazendo placa de circuito impresso manualmente, desenhando com, provavelmente ele imprimiu, foi lá com ferrinho de passar roupa, não sei se vocês perceberam, é onde ele passa a transparência, faz com que a tinta da impressora passe para a placa, tinha uma bacia do lado, aquela bacia usada para fazer a corrosão das linhas, né? Então é todo um processo manual. Eu imagino a quantidade de placas que eles não tiveram que jogar fora, porque esse processo, como é manual, arcaico, perde-se muito material, né? E hoje em dia tem equipamentos que fazem isso automaticamente, né? Com linhas microscópicas, materiais com várias camadas de linha, né? E tudo mais, né? Então, é bem legal vocês verem como é que começa. Uma tecnologia, ela não começa com aquela cara bonita de se olhar, né? Ela começa feia, né? Vamos falar assim o linguajar correto, né? A gente olha e vê e fala assim, nossa, isso é feio, né? Quem vai comprar um trem feio desse? Tá aí, pessoal, o ferro de passar roupa, que é que eles pegam o circuito impresso numa folha de papel, passam em cima do ferro de passar roupa, a tinta gruda na placa, e depois põe aí numa solução de perclorato para corroer a parte onde não tem a tinta, e a parte onde tem a tinta que vai ficar ali como sendo os fios condutores, né? Essa é a ideia, né? Hoje tem equipamentos que fazem isso, né? A gente está tentando adquirir equipamentos desse porte, né? Nas disciplinas, por exemplo, de projetos, né? Que são chamadas de fresadoras CNCs de microcircuito, né? Sistema PCB. Já a gente vai ter equipamentos que fazem esses circuitos de tamanhos pequenininhos, né? E aí que vem a questão da otimização, da evolução, mas tudo começa dessa forma. Tudo começa dessa forma. Né? Principalmente a questão de geração de nova tecnologia. O que a T-Bit faz, gente, isso eu posso dizer de forma categórica, é uma coisa que o Brasil não está acostumado a fazer. Tá? O nosso país, ele é um país que eu gosto sempre de falar que é um país montador. Nós montamos coisas. A Zona Franca de Manaus, ela é uma zona montadora. Ela não é uma zona que desenvolve tecnologia, né? Ela pega, compra todas essas peças de quebra-cabeça espalhados, né, principalmente da China, e monta. Simplesmente. É isso que faz. Quando vocês veem um produto escrito produzido na Zona Franca de Manaus, em 99,9% das vezes é mentira. Não foi produzido, ele foi montado na Zona Franca de Manaus. E hoje em dia a gente cada vez vê menos isso, né? A maior parte deles vem tudo da China já até montado, né? Para não ter perigo. E isso é muito ruim para o Brasil, né? A gente ser um país que depende da tecnologia dos outros, né? Então, dentro da ABI, né, o que a gente sempre tenta, né, incentivar em vocês essa questão da inovação, né? Da inovação do ponto de vista tecnológico, de gerar novas tecnologias, né, criar novos processos, né? Posso dizer, como coordenador do curso de Engenharia Física, que na Engenharia Física isso é foco do curso, né? É um curso focado na geração de novas tecnologias, né? Que é muito comumente chamado de instrumentação, é o setor de instrumentação, né? E isso que eles fizeram é totalmente dentro da instrumentação. Juntaram as expertises de várias pessoas, né? Os nerds da computação, com um engenheiro que foi lá e montou, com o professor da administração para começar a gerir um negócio, né? Então, isso mostra, né, que um negócio, um empreendimento, ele é formado por várias peças diferentes num quebra-cabeça, né? Uma das inovações que nós estamos tentando fazer na BI, por exemplo, pessoal, é incentivar nos trabalhos de TCC o projeto empreendedor, né? Os alunos pensem num projeto empreendedor para fazer a defesa de TCC, né? Tanto é que dentro da BI, nós já temos um acordo entre todos os coordenadores de curso, que esse trabalho ele pode ser feito, né, em conjunto, né, um trabalho feito em grupo, alunos de diferentes, das diferentes engenharias dentro da BI podem se juntar, fazer um projeto empreendedor e cada um faz a sua defesa depois individualmente, né?
a sua respectiva arguição, né? Por quê? Porque a gente quer incentivar que surjam novas ideias empreendedoras, assim, dentro da BI, né? Eu vou pensar numa empresa formada só por engenheiro químico, só por engenheiro físico, só por engenheiro civil, só por engenheiro de materiais? Não, né? Uma empresa, né, para começar bem, ela tem que ter visões diferentes, tem que ter uma equipe multi-especialista, né? Cada um com seu ponto de visão. Então, isso é muito importante. Isso foi legal, né, o Joel mostrar esse importante exemplo da Tebit, né? É um exemplo que a UFA, a Lavras, tem que ter muito orgulho, né? Está entre aquele ranking por 3 anos consecutivos das 100 startups de maior influência no Brasil. Não é brincadeira, isso mostra uma empresa já consolidada, né? Já passaram muito aí da fase do investir dinheiro e não ter o dinheiro de retorno, já estão colhendo os frutos, acredito eu que há um bom tempo, né, Joel? Quanto tempo foi o break-even de vocês, Joel? Eles começaram em 2000. A gente levou mais ou menos uns 8. Levamos mais ou menos uns 8 anos para a gente conseguir chegar no 0 a 0. Mas é que, na verdade, a gente não teve nenhum dinheiro nosso, né? A gente sempre conseguiu projetos. Então, quando a gente vê a parte financeira da empresa, a empresa estava liso, estava sem dívida nenhuma. Quando a gente foi investido pela primeira vez, se eu não me engano, em 2016, a empresa não tinha dívida nenhuma, o pessoal ficou impressionado de ver o que nós fizemos com o dinheiro que nós tínhamos, né? Então, isso foi uma coisa, assim, impressionante também. Joel, não sei se você Mas pode... a gente demorou uns 8 anos. 8 anos para sair. O break-even, pessoal, é o ponto, né, se você fosse colocar ali da entrada de receitas e saídas, né, essas coisas, é o ponto onde a empresa começa a ter lucro, né? Ela para de perder e começa a ganhar. Se a gente fosse montar um gráfico, né, era como se eu estivesse vendo aí uma parábola, né, com a concavidade, com a boca para cima, né? Então, aquele ponto de mínimo lá embaixo é o ponto de break-even, né? Qual que é o valuation atual da empresa? A partir da sua última... Não sei. Eu também não sei. Eu queria até saber para saber quanto que eu tenho de dinheiro. Mas deve estar na casa de alguns milhões já. Então, pessoal, né? Então, né? Na casa de alguns milhões, né? Então, vocês terem ideia se vale a pena ou não, pessoal, né? Então, essa área de inovação, a área de empreendedorismo é algo extremamente importante, né? Fiquem de olho no que tem dentro da universidade. A UFLA, eu posso dizer com categoria que a UFLA é uma universidade que incentiva demais isso, tá? A UFLA não é uma universidade de grande porte, mas ela incentiva muito isso, né? Tanto é que nós vamos ter acredito que nos próximos anos aí, funcionando em pleno vapor o Lavrastec, né? Vocês que não estão aqui em Lavras talvez não conheçam, mas vai ser o Parque Científico e Tecnológico, né, do município de Lavras, que é uma parceria entre governo do estado, governo municipal e UFLA, né? É um empreendimento gigantesco, né? Temos a incubadora de empresas dentro da UFLA, que é o Embatec, temos o núcleo de inovação tecnológica, o Intec, que apoia toda essa questão, temos o Inova Café, que é a agência de inovação do café. Lá dentro da Inova Café tem uma incentivadora de startups, que eu posso dizer assim, que é chamado de Inova Hub, né? Eles já começaram um processo de aceleração de startup, né? Então, a universidade tem muito a ofertar na questão de empreendedorismo, de inovação, né? Então, pessoal, vocês têm que aproveitar, né? Eu acho que essa é a palavra, não percam oportunidades, se interessem por coisas a mais do que as disciplinas, né? Disciplinas é totalmente importante, mas o que traz a formação diferenciada do engenheiro, né, são essas coisas a mais que vocês têm a oportunidade de fazer dentro da universidade, né? Um engenheiro civil, um engenheiro físico, um engenheiro químico, de materiais, o que quer que seja, todos vão sair com aquelas disciplinas obrigatórias, todo mundo tem que fazer, né? Então, sai todo mundo igual. O que diferencia, o que realmente o mercado de trabalho olha, são essas coisas a mais que vocês fazem, né? São essas habilidades a mais que vocês ganham com essas coisas que são extra aula, né? Então, aproveitem, né? Aproveitem de verdade toda essa oportunidade que vocês têm.
tá? A UFLA, né, ela está aí trabalhando bastante para isso, então aproveitem, pessoal. Essa é acho que o conselho que eu poderia dar como coordenador de curso, né? Alguém tem alguma dúvida para perguntar para o professor Joel, alguma curiosidade? Aproveitem, pessoal. Porque eu gostei demais dessa apresentação, Joel. E pode ser que vou te convidar para outras, né? Professor Joel, eu não quis entrar em muita desculpa, bom dia, tá? professor. Mas... Ô, Andreas, beleza? Eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Pelo que eu entendi, o equipamento, ele analisa uma amostra do lote de sementes, correto? E aí ele vai informar para a gente a pureza, né, os problemas, vai identificar diversos problemas ali naquele lote, e isso vai, naquela amostra, isso vai corresponder aos problemas daquele lote de sementes. Mas o equipamento ele não trabalha com o lote todo fazendo uma seleção para ficar só com sementes boas. Não. Ah, tá. Entendi. Na verdade, só analisa, como se diz, uma amostra para falar para o produtor, falar assim, ó, vale a pena investir nesse lote de sementes ou não? É viável ou não? Essa é uma pergunta muito importante, porque existem, dentro do processo de sementes ou de qualquer grão, existem dois processos. Existe o processo de classificação e existe o processo de separação dos grãos e das sementes. Qual que é a diferença entre os dois? Né? Existe o separador de grãos, que é uma máquina super rápida. Isso você já encontra essa tecnologia. Você consegue fazer com que essa máquina, através de sopro de ar, consiga separar os grãos que não são, que são defeituosos. Isso acontece com café, acontece com tudo, certo? Essa parte é fácil. Por que é fácil? Porque é uma coisa mecânica e grosseira. Você não precisa ficar sabendo exatamente qual é o defeito, qual é o peso daquele defeito na amostra, né? Então, tem alguns defeitos, por exemplo, o defeito da soja quebrada, para fazer o esmagamento de soja, para fazer o óleo, é muito pouco em relação ao ardido. O ardido, ele já tem total influência negativa no óleo, porque ele vira um óleo rançoso, e você estraga a qualidade do óleo inteirinho por causa de alguns grãos ardidos ou fermentados em relação à influência em termos de ranço no óleo de soja, por exemplo. Só estou dando um exemplo. Então, o que acontece? Antes da separação, existe o processo de classificação. Esse processo de classificação é o mais importante de tudo. Por quê? É ele que vai gerar o preço do lote, é ele que vai gerar a qualidade do lote, é ele que vai gerar todas as questões para onde vai seguir aquele lote, para qual armazém que vai seguir, para qual tipo de processamento de separação que ele vai seguir. Então, é na classificação que você define toda a vida daquele lote daqui para frente, e aí passa no separador e etc. Só que, como é tão importante esse sistema de classificação, que é o inicial de tudo, não tinha nenhuma máquina que fazia isso, devido à complexidade que isso exige. Né? Porque separar é fácil. Separar, você tem peneira, você tem a máquina de sopro, etc. Né? Mas a classificação era feita por homens, por pessoas. E essa classificação é que determina toda a vida daquele lote daqui para frente. Então, a gente acertou no coração do processo para que a classificação seja feita através da nossa tecnologia e dali para frente se define todo o resto. É assim que a gente pensou em termos de negócios, viu, Andrews? Perfeito, professor. Compreendi. Muito obrigado. Por nada. Então, na verdade, quando o produtor compra lá, vamos supor, um saco de semente, a semente já está pronta para ele colocar no campo. Ele já fez. Eu achei que era ao contrário, na verdade, que o produtor comprava o saco lá de semente, e aí vocês falavam, antes de comprar, né, antes de fechar o negócio, falavam assim, não, isso é uma semente
Você vai perder tantos por cento aqui de semente. Então, na verdade, quando a pessoa compra, ele já sabe o que tem lá dentro e, como se diz, só tem coisa boa lá dentro. Exatamente. A gente vende essas máquinas para essas grandes produtoras de sementes, cooperativas, as pessoas que estão classificando as sementes. Entendi. E sobre o tipo de inteligência artificial que é usado na hora de fazer a amostra, o professor pode falar qual que é RBF, que tipo que usa? Nessa parte técnica eu não sei muito, porque já deve ter melhorado bastante já. Na época que eu estava lá, eles estavam usando o SVN. Sim, sim. Agora eu não sei qual outro estão usando. Eu vou ficar te devendo essa parte. Não, imagina, eu perguntei de curioso, mas o professor falou que cuida mais da parte administrativa, né? Mais de gestão, essas coisas, né? Isso. Pessoal, mas eu também já fiz muito teste, viu? Eu também já fiz teste de cobertura, já fiz... só para vocês terem uma ideia, no início de tudo, acho que o Jefferson nem sabe disso, né? No início de tudo, a gente precisava de um vendedor. E esse vendedor ele tinha que ter habilidade de vendas, habilidades computacionais e habilidades de agronomia. Ou seja, eram 3 habilidades que a gente tinha que ter. Conhecer a parte técnica do campo, agronômica, conhecer a parte de vendas, né, saber como vender, e também conhecer a parte computacional, porque antes a gente não tinha produtos assim prontos para vender, então a gente programava tudo. E aí não tinha ninguém, eu falei, deixa eu fazer isso então. E eu tive que aprender essas 3 habilidades. Por isso que tem a ver com a zootecnia, viu, Jefferson? Eu sabia bastante da parte fisiológica das plantas, então, para mim, foi um negócio que me ajudou bastante, porque eu fiz fisiologia, mas eu aprendi muito sobre fisiologia de sementes. Eu tive que aprender bastante sobre essa questão também da parte de computação, então o tempo todo ficava conversando com o pessoal técnico para entender como é que funcionava a parte de computação, e eu tive também que aprender a parte de vendas. Eu pegava essa máquina e fazia igual aquele vendedor daquele filme do Will Smith, quando ele vende aquelas máquinas lá esqueci lá, né? Ou daquela máquina do cara que faz o filme lá do McDonald's lá, eu botei a máquina debaixo do meu braço e eu rodei o Brasil inteiro. Vocês não têm ideia de onde eu fui parar por aí vendendo essa máquina, né? Mas foi uma experiência assim sensacional. Fácil ou difícil? Difícil, cara. Muita gente bateu a cara na minha cara. Tem gente que falou, o que vocês estão fazendo, meu? Quando você ouve um negócio desse, você senta e chora no hotel depois do dia, viu? Mas também eu vendi muito também. Foi bom, foi legal. Não, então. Isso é importante também saber, pessoal. Não é as 1000 maravilhas, não, né? Temos que estar ciente que o caminho de empreender, né, é um caminho árduo, né? Tem que ter muita resiliência, né? Tem que saber escutar ou não e tentar convencer o cara com um sim, mas é por aí que vai, né? Sabemos que não são todos que têm habilidade para empreender, né? Mas para aqueles que têm habilidade, né, tem que se capacitar, pessoal. E eu vou te falar, é uma coisa que quando eu entrei na UFLA, era uma coisa que passava longe da minha cabeça, né? Eu lembro até o dia que o chefe do meu departamento falou para mim, vai fazer o curso de empreendedorismo. Desculpa as palavras que eu vou usar, mas eu pensei assim, para que eu vou fazer essa merda? Vai me servir para quê? Eu fui fazer porque o meu chefe mandou eu fazer. Foi simples assim, né? Eu fui porque não fui obrigado, né? Mas quase que fui coagido a fazer o curso. E foi um negócio que eu me maravilhei quando eu fiz o curso, sabe? Me abriu os olhos para uma coisa que eu era totalmente tapado, né? E é uma área muito legal mesmo, né?
eu tenho um exemplo, né? Eu tentei, atualmente, não pode dizer se eu tentei, não, vamos pensar assim, né? Mas a pandemia atrapalhou demais, mas depois desse curso de empreendedorismo, eu comecei a trabalhar muito com o professor da zootecnia também, o Joel, né? E a gente tem perspectivas de tentar abrir uma startup também, né? Participamos de rodadas de incubação de empresas, fomos segundo colocado quando fizemos, né? Aí dentro da UFLA. Então, é um negócio bem legal, pessoal. Para quem gosta de realmente, para quem é agitado, esse mundo das startups aí, vocês vão viver na pilha quase 24 horas por dia, né? Não vão ficar parados de jeito nenhum, né? Então, se arrisquem, aproveitem as oportunidades que tem bastante. A pandemia atrapalhou bastante, né? Mas eu acredito que depois a gente vai ter muita coisa aí ainda. Tá joia, pessoal? Alguém tem alguma outra dúvida? Bom, Joel, queria te agradecer demais aí pela palestra, foi muito legal mesmo, né? Já te deixar ciente que eu vou te convidar para próximas, né? Os próximos semestres também, que é bem legal, né? Eu sempre gosto de mostrar algo que é um exemplo prático mesmo, né? Um case de sucesso, realmente, né? Então, acho que a gente sai um pouco ali da teoria e vai para aquilo que realmente é prática, né? Para ver que realmente é possível e não é assim, um bicho de 7 cabeças, não. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a todos, obrigado, Joel, aí por ajudar a gente nessas palestras. E, pessoal, semana que vem teremos outra palestra, tá? A respeito sobre direitos humanos, que é uma outra coisa muito importante para a formação que a gente chama de humanista dos engenheiros, tá? Vocês que devem ter olhado os planos de curso, os projetos pedagógicos, talvez não tenham entendido o que é uma formação humanista, né? Então, na próxima semana a gente vai estar falando a respeito disso. Talvez teremos uma palestra sobre saúde mental. Eu disse talvez porque ainda não está confirmado, né? Se a gente conseguir a palestrante do Núcleo de Saúde Mental, nós teremos também essa palestra nesses mesmos horários na próxima sexta-feira. Tá joia? Fiquem de olho no campus virtual, eu vou estar mandando esse convite, né, juntamente com o link da reunião. Tá bom, pessoal? Se vemos aí na próxima semana. E eu vou disponibilizar depois esse vídeo para que os demais possam assistir também. Tá? Muito obrigado, Joel, mais uma vez. Obrigado a todos. E um bom final de semana aí para todos. Se cuidem, fiquem em casa. Falou, Jefferson. Falou, pessoal. Obrigado aí, viu? Um abraço para todos aí. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, viu, Jefferson? Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, você, Joel. Bom demais aqui. Foi bem legal mesmo. Bacana. Qualquer coisa a gente visita a sala, a empresa lá, para você ver como é que é. Eu, com certeza, vou querer ir. Tenho muita curiosidade para ver como é que é. Olhar assim por dentro, eu queria chegar lá e ver a parte da oficina, da linha de montagens, é o que me chama a atenção. Bacana. Já mudou muito já desse negócio que eu apresentei, mas você vai ver uma coisa legal lá, bem bacana. A gente está exportando agora, tá indo para o mundo inteiro. Imagino, né? O negócio deve estar... Beleza. Deve ser outro mundo. Mas dinheiro mesmo. Mas tá jóia.